nesta reta final, nesta corrida final, o senhor tem a certeza de que estará chegando a uma das cadeiras do Senado Federal, candidato? Olha, as pesquisas indicam, né? Quase unanimidade, a última pesquisa nacional já nos coloca em segundo lugar, algumas pesquisas já saíram essa semana, já distancia até do terceiro colocado, mas acho que a maior manifestação que eu acredito mesmo, Silas, é da população, né? Que eu visito nas minhas caminhadas, nas visitas que nós fazemos aos colégios, às universidades, aos comércios, às ruas. A gente vê muito calor humano, a manifestação de afeto e de apoio, que eu só tenho a agradecer à população, né? Estamos agora na reta final e tenho tido a oportunidade de percorrer a média de 8 municípios por dia. E acho que a população tem procurado, graças a Deus, se inteirar e quais são os candidatos que estão apresentando metas e propostas que possam influir na melhoria do seu dia a dia. Ô candidato, o senhor chegou na campanha de senador, foi o último candidato a ser divulgado como candidato ao Senado Federal, mas chegou com uma proposta diferente em dizer que o Senado Federal é a casa em que os estados se igualam, por isso lá ninguém poderia estar no contra, pelo contra. É essa a mensagem que o senhor está levando para o estado? Eu notei, Silas, uma distância muito grande da população do senador, do papel do senador. As pessoas às vezes até não sabiam nem o que o senador fazia, né? Acho que talvez pelo tamanho do mandato, que é muito longo, 8 anos, isso distanciava o senador do eleitor. Achavam que não precisariam prestar conta do seu mandato, né? Então isso foi um dos fatores que eu resolvi entrar com essa bandeira de ter um novo tipo de senador, um senador que preste conta do meu mandato, um senador que apresente metas com o nosso projeto 111, que são 11 metas que vão da educação à saúde, ao meio ambiente, à segurança, mas mais diversas áreas, para que a população analise agora as nossas propostas e depois possa cobrar a execução dessas propostas, né? As discussões sobre essas propostas. Então, nós encontramos uma receptividade muito grande. Você falou tudo, eu estava saindo em último nas pesquisas, porque foi o último candidato a ser entrado. Já estamos em segundo colocado. Eu acho que isso é fruto da população estar assimilando bem essas nossas metas, essas nossas propostas, e pelo fato, Silas, que infelizmente eu fui o único candidato que apresentou um projeto, um plano para que seja executado no Senado Federal, coisa que não aconteceu com a quase totalidade dos senadores. O senhor ainda continua sendo muito criticado, pelo menos alguns da coligação do governo, pelo uso. O senhor chegou agora, o governador Wellington pediu que o senhor retirasse na justiça a imagem dele da propaganda eleitoral que o senhor apareceu do lado dele. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor que se propaga e está fazendo uma campanha ao lado de Dilma, ao lado dos princípios de Lula, e recebe esse comportamento de pessoas, claro, que não são aliados estaduais, mas a nível federal são. Mas eu não concordo, né? A decisão judicial se cumpre, né, Cida? Agora se recorre. O que eu acho um absurdo você não poder prestar conta do seu mandato. Como se eu fui um aliado em Brasília, fui o deputado que mais trouxe recursos para o nosso estado. Grande parte desse recurso foi para o governo do estado, que era administrado pelo governador Wellington Dias. Eu estou prestando conta do meu mandato, mostrando à população quais foram os recursos, quais foram as ações, o que aconteceu, o que melhorou a vida das pessoas. Isso é que meu intuito é esse, mostrar à população a minha atuação como deputado federal, para que ela analise se eu mereço ou não ser senador pelo meu estado. Então, dessa forma que eu vejo. Eu não procurei me usar a imagem de quem quer que seja como beneficiar a mim próprio, não. Usei a minha ação parlamentar, a minha parceria, porque até essa eleição todos enalteciam a nossa parceria. Como é que eu não vou poder usar a minha parceria com a ministra Dilma? Se eu estive esse tempo todo, meu partido tem o principal ministério, que é o Ministério da Cidade, foi o que mais trouxe recursos para o estado do Piauí. Isso é que nós procuramos demonstrar, né? Mas de uma forma de prestar contas. Por isso é que eu acho que é uma decisão equivocada, mas que nós temos que cumprir, e a justiça vai dar sua palavra final. Pena que não vai dar mais tempo, nós só temos mais 2 programas. Mas de qualquer forma, é uma discussão, Silas, que eu acho que não contribui para o processo, né? Nós queríamos estar aqui discutindo propostas, metas, mas grande parte do que se discute hoje na mídia são essas ações judiciais que não engrandecem o debate que eu acho que a população mereceria ter para fazer uma boa escolha agora no dia 3 de outubro. Às vezes a gente diz, olha, o Maranhão tem um Sarney, a Bahia tem Carlos Magalhães, o Ceará tem um Tasso Gereissati, o Piauí tem sim, o senador Heráclito, o senador Monsanto, fortíssimos.
Mas esses estados, eles têm mostrado mais serviço, têm conseguido, por exemplo, duplicações de entradas, de saída das cidades. Nós estamos meio que atrasados. É essa a diferença que o senhor quer fazer? É isso que o senhor está pregando? Pelo menos é o que eu tenho observado no seu discurso? Totalmente, né? Você falou de pessoas que, às vezes, de situação de oposição, que acho que a oposição ela tem que haver. Agora, não se admite um deputado federal como eu liberar 5 vezes mais recursos que um senador. O que é mais importante? É um senador, né? São 3. O senhor é governista, né, deputado? Mas eu conheço um senador que é de oposição que liberou até mais que eu. O senador Agripino Maia, que vai ser reeleito lá, que é do DEM. Então, isso aí, agora você tem que ter foco. Eu acredito que a pessoa possa fazer a oposição. Agora, ser radicalmente contra tudo. Será que um presidente teve 90% de aprovação, não tinha nada que pudesse ser aprovado ou aperfeiçoado os seus projetos, você tem que fazer a oposição a tudo? Isso é que eu sou contra. Né? Se viesse ao ponto, né? Eu sou contra o presidente, o candidato Serra. Se o Serra viesse a ganhar, graças a Deus não vai ganhar, mas viesse a ganhar, eu não seria contra radicalmente a tudo que ele vai apresentar. Eu teria uma oposição fiscalizadora, exigindo o cumprimento das promessas. Eu acho que o papel do senador é esse, tanto de oposição como de situação. Agora, o que não pode é colocar um projeto político do seu partido de destruir o projeto do presidente Lula acima dos interesses do Piauí. Porque eu sempre falo, o Senado é o lugar que nós nos igualamos com os outros estados. 3 senadores aqui no Piauí, 3 senadores em São Paulo. Agora, se o senador daqui do Piauí só pensa em destruir o projeto do presidente e não traz os benefícios, os investimentos e aquilo, às vezes tira até emendas do nosso estado para mandar para outros estados, aí as coisas aí em vez de 3-3, fica 4-2 para o outro lado. Então são situações que eu acho que o senador do Piauí tem que trabalhar o dobro para poder desempatar mais a nosso favor. E eu não tenho visto isso em ações. Me cite uma grande obra, uma situação que os 2 senadores fizeram nos últimos 8 anos. Né? São situações que eu não tenho visto. Mas a população vai fazer uma avaliação. Veja na sua cidade o que é que houve. Compare o que os municípios, eu peço sempre que compare os municípios que eu represento, o deputado Ciro. Compare com o papel dos senadores. Isso é que eu peço. É isso que eu quero fazer como senador. Por isso que eu coloquei um plano de metas para a execução do meu mandato, para que as pessoas exijam. Eu acho que existe uma distância muito grande, Ciro. Das pessoas têm que passar a ter a noção que são donos dos mandatos, seja do governador, do senador, do deputado. Quando você elege um senador, um deputado, isso não é um cheque em branco, que a pessoa não precisa prestar contas. E eu acho que hoje nós temos mecanismos suficientes para prestar conta do nosso mandato diariamente, não só em 8 anos, ou no máximo uma vez por mês, venho aqui no teu canal de televisão, no nosso canal, e dar uma entrevista e acho que o juiz prestou conta. Não, nós temos que prestar conta lá na cidade, mostrando o que foi feito, o que é que você contribuiu nas discussões no Senado, o que é que você contribuiu nas discussões nas entidades classes aqui no nosso estado. Eu acho que essa forma, nós temos hoje mecanismos, seja de internet, meios de comunicação, ou então na nossa própria atuação parlamentar, para prestar conta do nosso mandato. Agora, senador, quando o senhor diz isso, de que precisa estar ao lado do governo, precisa estar caminhando com o governo para que o Piauí cresça, os seus críticos entendem de outra forma, né? Seus críticos chegam a dizer que o senhor vai lá, sem querer entrar em detalhes, dizer amém, amém, amém para o governo. Não, de forma nenhuma. Eu sempre fui um parlamentar que tive a independência, tive coragem de enfrentar as filas. Eleição, fui candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Isso eu acho que o Congresso é um poder independente. Eu só acho que nós temos que ter senadores, agora na seleção, nós temos um divisor de águas. Nós vamos escolher ou 2 senadores aliados de um projeto do presidente Lula, um projeto que tenha avanços sociais importantes, principalmente no momento que Lula não vai estar presente, que nós temos que ajudar a ministra Dilma Rousseff, que vai ser nossa presidente, a consolidar esse projeto, a aperfeiçoar esse projeto, ou então senadores comprometidos com o projeto do Fernando Henrique Cardoso, que tem os seus méritos, mas são projetos totalmente distintos. Isso é que eu defendo. Esse é que você defende, mas no momento em que precisar de ser oposição, o senhor se coloca. Não é oposição, eu não vou ser oposição, mas fiscalizar, exigir que se cumpra, defender os interesses do nosso Piauí. Aí vocês vão ter um senador radicalmente que vai atuar nesse sentido. Tem alguém também que possa dizer, mas o Brasil sem oposição não é complicado? Não é perigoso?
Não, eu acho que tem que haver, a oposição tem que haver. Ela não pode ser feita da forma como está sendo feita aqui no nosso Estado. Radical, que não traz benefício nenhum, ser oposição só por ser oposição, oposição raivosa, tentando que as coisas não aconteçam no nosso Estado, só ver o lado negativo das coisas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que era muito melhor nós termos 2 senadores que apoiem, que ajudem, que fiscalizem também, mas pessoas que sejam positivas, não negativas para o nosso Estado. Vamos destacar, por exemplo, essas 11 metas do projeto 111 que o senhor coloca na sua propaganda eleitoral. O tema, por exemplo, infraestrutura, candidato. O que é que o senhor pensa de lá no Senado buscar e promover em primeiro plano, de urgência, urgentíssima para o nosso Estado? Nesse aspecto nós somos ainda muito carentes. 2 aspectos são fundamentais. Resolver 2 problemas de infraestrutura, de estradas que precisam ser fundamentalmente estruturantes no nosso Estado, e enfrentar de uma vez por todas a situação da CEPISA. A CEPISA não pode ser uma empresa que vai ficar eternamente atrapalhando o Estado do Piauí, com contas altíssimas, um serviço de péssima qualidade. Grande parte das cidades do interior não tem condição de se ligar um ar-condicionado, de acender uma lâmpada fluorescente. Situações que têm prejudicado muito. Não se instala em alguns locais empresas por conta de falta de infraestrutura da CEPISA. E nós temos, a CEPISA não pode ser eternamente o patinho feio da Eletrobras. Nós temos que dar uma solução para ela. Nós estamos sendo muito prejudicados, principalmente no que diz respeito ao custo da energia elétrica, e é uma situação que eu quero enfrentar de frente. E no que diz respeito à estrada, pelo amor de Deus, o Piauí não pode ser o único estado da federação que não tem um plano rodoviário. Plano rodoviário para quê? Para saber quais são as estradas importantes, qual deve ser. O governador não pode ter o livre-arbítrio de indicar a construção de uma estrada sem saber se aquela estrada é importante, só para beneficiar um líder político. Não. Nós temos que ter um plano para saber, a população tem que saber quais são as estradas que são importantes, o que é que elas geram para o Estado, para nós termos investido. Nós não podemos ter eternamente, poxa, eu tive agora semana passada nos Cerrados, então hoje eternamente, aquela situação de a nossa Transcerrada, grande parte das estradas sem recuperação, obras totalmente paralisadas. Então, eu acho que nós temos que ter essas obras estruturantes que são fundamentais para que a gente tenha um Piauí grande, um Piauí que possa crescer e se desenvolver agora, não ficar só falando do Piauí do futuro. Nós temos que passar a criar e executar um Piauí do presente. Vamos aí para uma das suas 11 metas, onde estaria encaixado, por exemplo, o esporte, candidato ao Senado, o esporte e o lazer. Eu estou muito triste que até agora o Piauí não se inseriu dentro da Olimpíada de 2016. Qual o projeto da nossa para aqui? Para cá. Nós poderíamos ter alguns esportes até de baixo custo, que poderia ter sido feito parcerias com iniciativas. Você acha que um senador pode estar defendendo isso? Lógico. Eu defendo e vou colocar recursos no processo para a construção de uma Vila Olímpica aqui em Teresina, que poderíamos ter aqui um grande centro de treinamento dos mais variados esportes. Aqui, a nossa capital precisa ter um local como esse, para inserir. Nós temos que ter um projeto. Eu me lembro, Silas, há algum tempo, quando a China foi se candidata, ela começou um projeto olímpico pelo país inteiro, 15 anos antes, e vejo que foi um massacre de medalhas, de um desempenho fantástico. O Brasil tinha que ter sido feito, nós tivemos atrás, e o Piauí está totalmente ausente desse contexto. E não são só recursos públicos que podem estar envolvidos nisso, não. Nós teríamos que ter, se nós tivéssemos projetos, e eu cobrei do governo passado, fui buscar para ver se nós tínhamos projetos para ir atrás da iniciativa privada, de empresas que poderiam contribuir com dedução do imposto de renda, e aqui o Piauí ficou totalmente alijado e fora desse projeto, mas ainda existe tempo de nós irmos buscar a participação do Piauí na Olimpíada do Rio 16, que seria uma coisa fantástica para o Estado.